Olá, seres queridos, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre a nossa missão primordial, a nossa missão básica enquanto seres humanos aqui nesse planeta, que é a nossa evolução. Pode ser até que a gente não saiba o que a gente veio, pode ser que a gente nem saiba ainda ao certo qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, mas uma coisa é certeza, porque no mínimo, gente, a gente tem que sair daqui melhor do que quando a gente chegou, a gente tem que estar um pouquinho melhor a cada dia. Ou seja, a evolução é o nosso compromisso básico aqui nessa jornada. E eu, enquanto coach, eu tô sempre lidando ali com pessoas que estão tentando sempre se melhorar. Eu tô lidando ali diretamente com essa ânsia humana, que é do desenvolvimento contínuo, que é de estar melhor a cada dia. Seja fisicamente, seja psicologicamente, seja emocionalmente, espiritualmente. Enfim, cada pessoa que eu atendo, independente do nível nível de consciência, de desenvolvimento que ela esteja ali no momento, ela está trabalhando ali na sua jornada evolutiva, buscando alcançar objetivos, buscando ser um ser humano melhor, buscando desenvolver respostas emocionais mais adequadas para lidar melhor com as situações que a vida apresenta para ela. Enfim, elas estão todas, na verdade, buscando atender às necessidades que cada fase dessa evolução está colocando ali para ela, buscando atingir um nível de consciência maior. Gente, consciência. A gente fala tanto de consciência, mas o que é exatamente essa consciência nesse contexto evolutivo que a gente fala? A consciência, ela se relaciona ali com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento. E é uma condição do nosso próprio existir, como traz pra gente o Jung. E se a consciência é uma própria condição do ser, a gente pode definir ela como sendo a faculdade da mente que permite com que a gente esteja ali ciente de tudo que está acontecendo ao nosso redor e experimentar os nossos sentimentos. Ela também pode ser a faculdade da mente que permite que a gente extraia significados de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta e de tudo aquilo que a gente está sentindo, para que a gente possa então tomar decisões sobre como reagir, sobre como responder às mudanças do ambiente de uma maneira que permita que a gente satisfaça as nossas necessidades humanas para manter ou melhorar o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, a nossa estabilidade interna. E essa definição que eu trouxe para vocês é a definição do Richard Barrett, que você pode encontrar aqui nesse livro, Coaching Evolutivo, caso você tenha interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E a consciência, gente, ela tem um propósito, que é manter tudo em equilíbrio para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa prosperar e sentir aquela certeza profunda, aquela certeza que vem da alma, de que a nossa vida faz sentido. Então existe um significado maior para tudo. E o que a gente sente quando a gente não está ali nesse equilíbrio mais profundo? A gente sente medo. E aí a gente abre espaço para o medo, para as crenças limitantes de que a nossa capacidade de satisfazer as nossas necessidades não está legal. A gente fica com medo de não dar conta da vida, de não dar conta das situações. Medo de não saber lidar com o desequilíbrio e com todas as consequências desse desequilíbrio. E aí o que a gente faz com esse medo? A gente elimina ele, some com ele? Vamos pensar. A gente tem alguns medos bons, né? Vocês sabem que são os medos instintivos, aqueles medos de sobrevivência, né? Você tá vindo um carro vindo na sua direção, sua perna já acelera, você começa a correr, enfim, adrenalina. Então aquele medo que salva a nossa vida na face de um perigo iminente e real. Só que a gente tem também os medos que foram adquiridos, as crenças subconscientes limitadoras, aquelas que surgiram a partir de uma necessidade não satisfeita de alguma etapa do nosso desenvolvimento psicológico. E esse tipo de medo, a gente só consegue lidar com ele através da construção de novas vias neurais, de novas estratégias de pensamento, de novas estratégias de sentimento que nos ajudem a contornar esse medo. E todos nós, gente, volta e meia nas nossas vidas, a gente se depara com situações, se depara com acontecimentos que vão nos fazer encarar essas crenças subconscientes limitantes que surgiram dessa necessidade não atendida, e é normal que a gente oscile, então, de alguma forma ali entre os níveis de consciência.
Mas, enfim, conforme a gente vai progredindo, a gente vai se trabalhando, a gente vai se educando emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, a gente tem sim a possibilidade de, ao longo da nossa vida, conseguir dominar todas essas necessidades, suprir isso tudo, contornar e atingir uma consciência que é o que a gente chama da consciência de espectro total, que é aquele nível de consciência que permite que a gente responda adequadamente a todas as situações da vida, sem que haja medo, sem que haja ansiedade, sem que haja desconforto, incômodo. Só que, para a gente chegar lá, é fundamental o quê? Que a nossa mente ego, ela esteja a serviço da nossa mente alma, né? Aquilo que eu sempre falo, o nosso ego tem que ser um agente a serviço do nosso ser. E outra coisa que pode parecer paradoxal, só que não é, a gente precisa fortalecer o nosso ego para poder ir além dele, para poder transcender esse ego. Então não tem essa assim de que o ego é ruim, de que tem que matar o ego, enfim, nada disso. O ego é uma ferramenta poderosíssima para a nossa evolução, só que ele tem que estar ali a serviço. E para fazer isso, a gente precisa se identificar com ele para então se desidentificar. Então vamos lá. Nosso ego, ele tem algumas necessidades básicas que a gente tem que cuidar para passar por esse processo de evolução. A gente precisa manter o nosso corpo a salvo, enfim, não só o nosso corpo, mas também de todas as pessoas com quem a gente se preocupa, aquela satisfação de sobrevivência mesmo. O ego tem a necessidade de amar e ser amado para ter aquele apoio de segurança e não se sentir sozinho no mundo. E ele precisa ser reconhecido pelas outras pessoas, pelos seus dons e talentos, para poder ter um senso de autoestima. Tá? Essas são necessidades do ego, tá, gente? E quando o nosso ego ele tá ok com essas necessidades, aí a gente mantém o nosso campo energético equilibrado. A gente não desperta a energia da ansiedade, a gente não desperta a energia do medo. E é esse ego aí fortalecido, cuidado, trabalhado, que a gente tem que colocar a serviço da nossa alma, para que a gente possa transcendê-lo e espiralar uma oitava acima, várias oitavas evolutivas acima. E a nossa alma, além do ego, a nossa alma ela também tem algumas necessidades, porque a nossa alma precisa que esse ego esteja alinhado ali com ela, nas suas motivações, nos seus valores mais profundos, para que a nossa alma possa cumprir o seu propósito no mundo. E o que a nossa alma precisa? Ela precisa fazer a diferença através da colaboração com as outras pessoas, pessoas com as quais ela compartilha os mesmos valores, os mesmos propósitos, pessoas com uma energia ressonante. Nossa alma precisa oferecer serviço abnegado para o bem da humanidade, para o bem do planeta, para sentir aquela conexão maior, aquela doação para uma evolução maior, a consciência de que todos somos um e de que tudo que existe é amor. Só que tem uma coisa, a alma não tem a ansiedade que o ego tem. E qual é a pegadinha aqui? Se a gente passa a nossa vida ali muito tempo no automático, inconsciente disso, sem conseguir cuidar de que o nosso ego tem essas necessidades atendidas, que ele passe pela sua individuação, pela sua autorrealização, chega uma certa altura da vida que a gente começa a sentir uma profunda sensação de mal-estar, de incômodo, de vazio. Porque o nosso ego não se alinhando energeticamente ali com a nossa alma, o nosso campo fica instável e possivelmente vem uma grande crise, uma depressão, enfim, talvez porque a nossa mente ela fique ali tão desesperada, correndo contra o tempo para lidar com os medos e ansiedades do ego, e ela fica incapaz de se dedicar em atender às necessidades da alma. E é para evitar isso, gente, que fica aqui o meu convite carinhoso a vocês para se atentarem às questões da consciência. E o quanto antes, melhor. Porque a gente tende a achar na nossa juventude, lá nos nossos 20 anos, 30 até, que a gente vai ter todo o tempo do mundo para pensar nisso, para pensar nas coisas mais sérias depois, só que a hora é agora. Então, se você é jovem e está aí começando a sua vida, a hora é agora. Porque você vai economizar muitas dores e vai estar muito mais propensa a experienciar plenitude, paz, felicidade num nível profundo muito mais cedo na sua vida. E se você já não é mais tão jovem, a hora é agora também, porque sempre é tempo de buscar evolução e é no mínimo, o nosso compromisso enquanto seres humanos aqui nesse planeta, nessa dimensão. Então a gente precisa trabalhar muito o nosso desenvolvimento físico, psicológico, emocional, espiritual a cada minuto, a cada dia. Então não se distraiam. Não existe alegria plena, não existe satisfação verdadeira, paz profunda
que venha só do ego, se não for feito esse trabalho mais profundo de alinhamento energético do nosso ego com a nossa alma, com o nosso ser. Toda outra alegria é ilusória. Não satisfaz, deixa vazio. Então, queridos, fica aqui a mensagem de hoje para vocês. Deixa o seu like aqui, escreve para mim se isso te tocou de alguma maneira, deixa a sua sugestão, seu comentário, faço questão de responder, vai ser super bem-vindo. E compartilha com alguém, compartilha nas suas redes sociais, se você acha que esse conteúdo pode ser válido para as pessoas do seu convívio. E muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo. Até o próximo vídeo.